Fala aí, pessoal. Fiquei surpreso com a quantidade de e-mails que eu recebi a partir daquela publicação daquele vídeo. E eu vou responder umas perguntas que eu recebi diretamente. Eu espero que isso possa te ajudar de alguma forma, tá bom? Eu vou começar com a questão do Cícero 21. Como que eu me sinto hoje? Eu me sinto ótimo. Eu não sou diabético mais, não tenho pressão alta mais. Eu não acordo mais sentindo dor, cara. Eu acordava todo dia sentindo dor, muita dor. Tava todo inflamado. Acabou isso aí. Tenho vontade de comer? Normal. Eu achei que eu não ia ter mais vontade de comer porque eu fiquei muito tempo sem vontade de comer. Mas hoje eu sinto vontade de comer, que é diferente de ter fome. Aí, tipo assim, se eu tiver com vontade de comer, eu for lá, eu já tiver com o estômago cheio e eu provar alguma coisa, entendeu? Eu passo mal. Por quê? Imagina só, você tem um estômago que é do tamanho dessa garrafinha. O que acontece se você encher a garrafinha? Transborda. Então é a mesma coisa. Se você encher, vem aqui na garganta, põe mó ruim. Então, se você tomar um copo d'água a mais, porque um pouquinho de água compete com a comida. Se você tomar um pouquinho de água a mais, você já fica cheio. Então, assim, você não vai ter aquela coisa de comer, porque você vai se educando. Uma coisa que eu notei, que eu acho fantástico, é a noção de quantidade. Quando a gente come muito, a gente fica muito preocupado se a gente vai encher o prato e tal. Porque você sabe que você vai ficar satisfeito de prato cheio, né? Quando você faz bariátrica, pouco tempo depois, se a pessoa colocar um pouquinho a mais de comida no seu prato, pelo amor de Deus, para. Porque você sabe, eu, por exemplo, eu consigo comer 70% do miojo. Não dá nem 75%. Sim, de primeira, 70% do miojo. Então eu sei que meu prato não pode exacerbar aquilo ali. É um pratinho de criança. A minha filha come muito mais do que eu. A minha esposa, se bobear, come igual a minha, assim, bem pouquinho. Porque não cabe. Então, se você quiser tomar um cafezinho depois, se você for tomar um suco, é bom você colocar menos comida. E fica satisfeito. Fica assim, fica muito cheio. Como que é a fome? A fome igualzinha era antes. Você tem a fome. Só que se você tiver 2 bolachinhas no bolso, você assassinou a fome, entendeu? Porque satisfaz. Consegue controlar? Consegue. Você consegue. Se você ficar uns 25 minutos sem comer, mesmo com muita fome, você vai ficar irritado igualzinho você fica agora. Você fica muito irritado. Fome é sempre fome. Mas passou ali 25 minutos, se você não comer, você fica 5, 6, 7 horas sem comer. É até perigoso você ficar sem comer. Você esquece de beber água. A água para mim não é muito bem-vinda, porque o meu estômago parece que ele ficou com estenose, ele ficou estreito em alguma parte. Então, bicho, para tomar um pouquinho de água é uma luta. Eu tomo água assim, em doses terapêuticas mesmo, porque muito obrigado. Bebe muito alcoólico? Eu não bebo. Eu não sou chegado em bebida alcoólica, não. Eu não gosto do efeito que a bebida alcoólica me causa. Porque, sabe quando você é muito novinho, você é moleque ainda, aí você vai experimentar a bebida alcoólica, que você fica de pileque, você fica assim, sabe, meio sem noção? Então, eu tenho a mesma sensação e eu não tô afim de ficar tendo essa sensação, não. Como o sabor não é lá grandes coisas e o efeito também não é muito aprazível, eu prefiro tomar um suco, tomar um pouco d'água, é melhor. Gaiber 556, como é que fica a força depois que você faz bariátrica? Eu vejo muita gente reclamando. Assim, de imediato é desesperador. Quando eu entrei na academia pela primeira vez, depois que eu estava no hospital, eu sempre fiz exercícios com carga, né? Assim, uma carga legal, não muita, mas uma carga bacana. Eu fui direto no banco do supino articulado para poder fazer algum movimento. Tava sentindo muito mal, tava muito fraco, desnutrido, sabe? Sem líquido direito no corpo, a vitamina D estava zerada, a ferritina estava baixíssima, eu estava muito mal. Mas eu queria ir para academia, eu estava me sentindo mal de ficar no hospital, de ficar no ócio, de ficar internado, só tazobactam, vancomicina, cama, febre e tal. Então, de repente, eu saí daquele ambiente e eu queria treinar. Eu botei 3 quilos de cada lado no supino. Quando eu empurrei a primeira vez, eu senti uma dor descomunal, eu senti uma dor muscular, uma dor articular e uma dor na alma de estar tão fraco. Então, assim, se você tá achando que você vai fazer a bariátrica e vai de cara conseguir trocar o pneu do seu carro, você tira o cavalinho da chuva, porque a força que você tem hoje, ela tem porque você come igual um boi, entendeu? Quando você estiver na restrição, você vai trocar esse comer igual um boi por um comer de uma forma mais sucinta. Dificilmente você vai conseguir bater os macronutrientes, você não vai conseguir comer muito nunca mais. E não vai ter a força que você tem hoje. Então você tem que ter essa consciência. Você vai conseguir conviver com isso? Tem que pensar nisso antes. Se você for um cara que gosta de esporte, de levantamento de peso, se você é novo, tem saúde, se você não está com hiperplasia de célula de pele aí, não está com excesso de pele, não está todo ferrado, se a sua saúde está boa, você consegue treinar
você consegue secar. Você consegue secar. O maior empecilho que você vai encontrar é a fome. E isso aí se você é um cara que dá conta da sua fome, você não vai ter problema. Porque força compromete, tá? Força compromete. Mas não é igual eu vi outro dia um comediante falando aí que tá fraco, não sei o quê, tudo quando é bariátrica. Cara, mas você não tá tão fraco assim. Se você fizer musculação, a sua força, uma parte dela volta. Você não vai nunca mais. Exemplo, você supinava com 200 quilos, dificilmente você vai voltar a supinar com 200 quilos, mas de repente você chega perto disso, entendeu? Então você tem que pensar numa questão assim de longevidade. Você não vai supinar, vamos supor, com 200 quilos, mas vai fazer com 100, com muitas repetições, vai ficar denso, vai ficar forte. É num sentido assim de você conseguir sim algum resultado, mesmo que não seja aquele que você tinha antes de você de repente pensar em fazer uma bariátrica, é isso. Mas compromete a força, mas não é uma coisa que vai ficar eternamente ali, sabe, te prendendo. Você vai conseguir sim, a partir de treino, fazer com que a sua força ela seja recuperada. Você não vai ter isso do dia para noite, comendo pouco. Mas você vai ter a sua força recuperada sim. Eu posso te falar porque quando eu voltei para academia, como eu te falei, eu senti muita dor na alma de estar tão fraco, eu estava desnutrido, estava mal. Mas na medida que você começar a comer, suplementar, você vai tomar o seu whey, você vai tomar a sua creatina, você não pode ficar sem isso. Você tem que ter consciência que você não gastava com remédio, mas você vai gastar com suplemento. Se você não fizer isso aí, você não vai conseguir bater nem o mínimo do mínimo, mas você vai ficar muito magro, muito fraco, vai ficar com a imunidade baixa. Não é isso que você quer, né, irmão? Sempre pensei na questão de colocar em prática aquilo que eu aprendi lá atrás, quando eu estudei na educação física. Eu aprendi que se eu baixar o meu BF, se eu baixar o meu percentual de gordura e treinar assiduamente, a minha testosterona sobe. Eu vi isso acontecer, porque eu saí de uma situação assim, eu estava internado meses, né? Então não estava nada bem. Nada estava nos níveis, nem a testosterona, mas na medida que eu fui malhando e fui perdendo peso, a minha testo foi subindo de 300 para 400 e pouco. O último exame que eu fiz estava 700 e porrada total e a libre estava quase 19. Eu posso publicar para vocês aqui todos os meus exames antes da bariátrica e depois da bariátrica, para vocês verem como que a minha glicada era enorme, era altíssima, era 8 e porrada. Ela deve estar agora quase 4,5 ou 5. Eu sei que tá assim, eu não sou diabético mais, não tenho pressão alta mais, tive alta de tudo. Tá tudo perfeito, a minha glicose está normal. Hoje eu posso chupar um house, posso comer um doce, fazer um pod, eu não tenho mais esse problema. E até porque o que eu como hoje é tão pouco que não vai comprometer. Também tem que ter essa noção de não ficar entupindo de sorvete, não ficar tomando essas paradas. Se bem que se eu te falar que eu não tomei nenhum sorvete depois que eu saí do hospital, até hoje não tomei nenhum. Eu não tenho essa coisa com doce, com bebida alcoólica. Você pode ter certeza, você tá fraco hoje não é uma condição permanente, a não ser que você fique comendo mal. Agora tem uma parada que de repente vai te atravessar. Se você for caminhoneiro e vai fazer bariátrica, como é que você vai fazer nas paradas? Porque o almoço não vai ficar mais barato porque você está comendo pouco. Você vai comer no olho, cara. Se você continuar comendo com o olho, você pode estourar seu estômago, você pode morrer de sepsis, você pode ter um montão de problema. Pensa antes de fazer se você tem esse ritmo, porque vai te complicar a vida. Você tem que se programar, não dá para você poder esconder que você vai passar por isso, entendeu? O Anônimo 056, como tá o seu psicológico com a sua aparência? Cara, eu nunca me senti tão bem. Eu tô me sentindo muito bem, muito bem. Tô me sentindo bonito, tô me sentindo elegante, tô me sentindo jovem, tô com a minha libido em alta, tá tudo funcionando, acordo, não sinto uma dor assim articular, já acordo com sangue nos olhos, já quero pedalar, já quero treinar, eu treino muito cedo, eu chego na academia, o galo nem cantou. Então, cara, mudou minha vida, né? Eu emagreci demais e odeio a minha aparência magra. Pô, cara, eu tô aproveitando que eu tô magro pra me vestir bem. Nossa, é tão bacana você ficar elegante. E eu tô malhando no meu ritmo, lógico. Eu não tô malhando como eu malhava quando eu tinha 18, 19, até os 30 é igual um cavalo pra treinar. Hoje em dia eu vou devagar. Eu tô me sentindo tão bem. Aí hoje a minha filha tinha acabado de pedalar, eu tirei a camisa pra lavar. Minha filha olhou, minha filha tem 8 anos. Papai, você tá tão forte. Quando eu olhei no reflexo, a musculatura tá aparente, o ombro tá proeminente. Rapaz, tô ficando bonito depois de velho. Pensa, quase nos 50 anos, é o velho contemporâneo. Imaginei que isso fosse acontecer comigo, porque quando o pessoal fala de autoestima, pô, você vai recuperar sua autoestima. No meu caso, não foi recuperar a autoestima, foi inaugurar uma coisa que eu não tinha.
porque desde criancinha que eu era barrigudo, tinha muita gordura, muita pele, então assim, comprometeu a aparência, sabe? E hoje eu sei o que é isso, porque o efeito contrário, né? Você está inserido na sociedade, você não tem aquele tamanho que destoa. No último vídeo aí eu coloquei eu na foto com as pessoas, o tamanho assim, equivalente a outras pessoas. Antes você era igual um rinoceronte perto de uma pessoa, é muito grande, aquela coisa descomunal. Isso esteticamente também não é legal, porque te atrapalha no ambiente de trabalho, sacou? E eu trabalho com criança, aí o pai e a mãe, olha esse sujeito grande, gigante. Ai não, o que é isso? É igual um enfermeiro gigante com a mão pesada, vai dar injeção na sua filha, você vai deixar? Não vai deixar. Você vai, o que é isso? Você vai ter uma recusa natural, porque é grande demais. E agora eu tô no tamanho de uma pessoa normal, eu não tô assustando. Eu chego nos ambientes, o pessoal sorria, antes me olhava assim assustado. Cara, aparência manda muito, viu? Esquenta a cabeça que você tá magro, não. Aproveita isso, cara. Tá sendo um momento na sua vida assim de um renascimento. Eu vejo isso como uma segunda oportunidade, sabe por quê? Porque antes eu tinha uma fome descomunal. Cada 20 minutos, eu podia comer o que fosse, cada 20 minutos. Não sei se eu comentei no último vídeo sobre a endoscopia que eu fiz. Eu fiz uma endoscopia menos de meia hora depois que eu comi. Foi de propósito. Quando o médico olhou, ele falou assim, cara, realmente, depois ele falou comigo, vamos ter que fazer mesmo algum procedimento no teu estômago, porque a gente almoçou junto, com menos de meia hora eu sedei e você não tinha nada no estômago, tava limpinho, tava todo rosadinho, bonitinho. Eu falei, e aí nada, o seu duodeno não aguenta, o intestino não aguenta. Então a minha fome era uma coisa descomunal, o estômago era muito grande. Como é que você mantém esse negócio saciado? Se o estômago é grande demais e ele não volta, igual o pé quando tem flacidez, aquela coisa fica enorme. E diminuir o meu estômago foi um presente pra mim, porque hoje eu consigo me satisfazer com pouco. Eu era escravo de comida, gente, vocês não têm noção do que é isso, é um inferno. E outra, não é porque tá com fome, você não controla a fome. Você começa a ter taquicardia, você fica pálido, a sua glicose despenca, você começa a ter crise de hipoglicemia. Você é diabético, tem crise de hipoglicemia porque você não comeu. Eu tô falando de 20 minutos, não tô falando de uma hora sem comer, não. É um inferno, mano. Quando a gente fala a obesidade é uma doença, olha o estômago roncando. Tem uma hora que eu comi. É pequenininho, mas tá vendo? Já tá ali ligando ali igual a 608 ali. Então, cara, aproveita que você tá magro, vai se vestir bem, vai ficar bonito. Uma coisa que eu notei, que eu ri pra cacete outro dia, eu tava na piscina e a gente fica magro, a gente cai na piscina, você vai pro fundo, uma pedra, eu era gordo. E gordo, você tira onda, porque você é boia na piscina, seu peso não representa tanto quanto tá representando agora comigo magro. O magro desci igual uma pedra pro fundo da piscina. E agora tá mais cansativo de ficar na piscina, entendeu? E o Ícaro Rezende 553, você fez uma pergunta difícil, tá, pessoal? Mas pra mim tá tranquilo de responder. Você costuma passar mal com fraqueza? Ou já teve pensamentos que te induzissem a dar cabo de tudo? Não, ao contrário. Fraqueza eu tive no início, mas eu tenho assim uma coisa comigo, assim, de uma vontade de viver, que é minha mesmo, sabe? E pensamento que me induzisse dar cabo, jamais. Cara, eu tomo pregabalina para coluna. Eu tenho problema na L5, na minha... Nossa, você não tá entendendo. Minha hernia de disco dói com força. Eu tomo 2 vezes por dia pregabalina para poder conter a dor. Porque eu não posso ficar tomando remédio para dor. Então tem que tomar um negócio que diminua a captação de cálcio. Bicho, tá melhorando. Você não tem noção do efeito deletério que essa medicação tem para psique. Eu tô estudando e tô sentindo, sabe, uns mal-estar, uns pensamentos intrusivos. Eu fico pensando de cá e a cabeça pensando de lá, me jogando para baixo. Parece que eu tô ocupando um corpo que não é meu, porque o corpo, eu tô fazendo uma coisa e o corpo tá dando outro comando. É uma loucura isso. Então, assim, eu tomo medicação que me joga para baixo, mas a bariátrica e a medicação não são capazes de me afundar nesse lugar, nessa lama que parece que o corpo que é o tempo todo que a gente fica nele, né? Uma coisa impressionante. Mas eu sambo em cima disso, cara. Quero viver, eu tenho uma filha pequena, eu tenho que cuidar dela, eu tenho esposa para cuidar, eu tenho minha vida para poder construir, ainda estou com o início da construção de uma história. Agora que eu nasci de novo, principalmente, estou construindo outra história, estou muito feliz de estar aqui e ter a oportunidade de viver. Agora eu estou vivendo isso, não tem mais risco de
de morrer por conta da minha cirurgia. Já estou agora colhendo os frutos dela, porque eu estou magro, estou bem, minha saúde está em dia, e é isso que eu queria, entendeu? Em momento algum eu quis dar cabo de nada, pelo contrário, eu quero viver muito. Quero que a minha esposa viva comigo esse tempo todo e quero que a minha filha também viva com a gente esse tempo todo. E o que eu tô falando é viver de vida, não é viver grudada comigo não. Quando a minha filha crescer, eu quero que ela seja independente, que ela cresça, que ela voe, alce os seus planos, consiga voar e se sustentar e ser feliz, cara. Eu quero muito isso. Mas eu quero ficar com a minha esposa até o fim da minha vida. Aero Sol Alagoas ele pergunta sobre excesso de pele. Você teve? Eu tenho excesso de pele no abdômen, tenho na coxa e tenho na parte de baixo do braço. Meu braço era muito grande, já tive 62 de braço. Eu tinha 86 de perna. Agora minha perna está mais fina que a perna da minha mulher. Minha mulher tem mais de 70 de coxa, eu estou com 68. E meu braço deve estar com uns 46, 47 no máximo. Então sobra aqui embaixo. Meu abdômen está com esse excesso de pele aqui, eu estou com 105. Se eu tirar o excesso de pele aqui, vai cair uns 3 centímetros aqui. Não sei como é que é a medida depois, né? Eu sei que quando eu tirar isso aqui vai cair bastante. Estou com 104, 105 quilos. Devo tirar aqui uns 3 quilos de toicinho. É toicinho de barriga que chama. Eu operei a orelha de abano. Operei tem pouco tempo. Operei pelo SUS. Vou falar com vocês, hein? Dói. Nossa senhora. Eu fiz um vídeo de uma viagem que a gente fez na faculdade. Nossa, se eu lembrar. Cara, esse vídeo eu fiz imediatamente um dia depois que eu operei a orelha. Eu tinha que ficar de repouso. Vocês não estão entendendo, cara. Eu comecei a. Sabe quando? Eu comecei a dor. O remédio não dava conta, não, cara. Comecei a alucinar. É muito ruim isso. Numa cartilagem, misericórdia. Falar com vocês negócio, né? Não desejo pra ninguém, não. Eu vou deixar meu e-mail aqui de baixo. Pra você poder mandar pra mim com as suas dúvidas. Pode mandar por lá que eu vou responder aqui. Não precisa de mandar pelo YouTube, não. Pode, se quiser mandar mais detalhes e tudo, se quer que eu coloque alguma foto aqui no vídeo, manda que a gente dá um jeito de responder por aqui. Vocês não reparam, não, tô morrendo de sono, tem que acabar isso aqui, tá bom? Um abraço pra vocês, até o próximo vídeo. Eu tô ótimo. Você vai operar, entende uma coisa, é uma vida antes da bariátrica e uma depois. A psicóloga da minha filha, ela fez também. Ela não teve nenhuma intercorrência, teve nada. E ela falou assim, não tive nada. Eu entrei no hospital e saí como se eu não tivesse operado. Falei, aí, eu não sinto nada. E tá emagrecendo. Então, tipo assim, de repente, você vai ficar com o estômago mais refratário, né? A diminuir e tal, e vai começar a comer muito. Cara, segura a onda. Eu não como porque eu tenho essa estenose. Porque é um estreitamento, né? Vira tipo uma ampulheta lá dentro. Mas eu até não reclamo, não, porque isso dá um freio. Se você fizer a bariátrica e você não sentir nada assim de limite, começa a impor limite pelo tamanho do prato, pela quantidade de vezes que você come. Porque pensa no seguinte, você está tendo uma oportunidade de zerar tudo, de resetar tudo, né? De começar do zero. Só que de repente você tem patologias, tem pressão alta, tem diabetes, você vai curar disso tudo. Mas se você começar a abrir a boca, a barriga cresce de novo, tá? Se você começar a comer doce, se for de bebida alcoólica, eu tenho uma colega da minha esposa que ela fez bariátrica, ela toma uma cerveja arrumada. Então assim, se você for do álcool, sabe, se você gosta de doce, você tem que repensar, porque não é porque você fez a bariátrica que você vai poder encarar isso tudo, não. O corpo não aguenta não, cara. E outra coisa, o nosso estômago, por ser menor, eu fiz sleeve. Nosso estômago, por ser menor, a gente tem menos ácido estomacal, então a gente tem menos absorção de nutrientes. E outro detalhe que eu não falei, eu sou quase, acabei de dar uns espirros aqui, tá frio pra cacete. Eu sou quase que escravo de esomeprazol, você não tá entendendo. Ou eu tomo esomeprazol, ou eu tenho que tomar um cuidado lascado com o que eu como, porque a queimação, ela é terrível. Por que dá queimação? Porque aquele ácido estomacal gigante, cabuloso que eu tinha é o mesmo que o estômago pequeno. Agora a digestão continua sendo rápida, só que a diferença é que eu como pouco, consigo distrair mais o estômago. Então assim, você consegue, se você fizer uma refeição e a bananinha com whey, já entupiu o nariz, ó, a friagem aqui. Se você fizer uma refeição banana com whey, você fica 2 horas sem comer. Agora, se você comer uma canjiquinha, daqui a 40 minutos você quer comer mais. Então você tem que tomar cuidado, começar a tomar conta daquilo que você come,
Pra você não se pegar aí numa compulsão e fazer de novo, tá bom? Dá um abraço pra vocês. Assim que eu receber aqui umas 10 perguntas, eu faço outro vídeo. Fica na paz.